E aí, galerinha, tudo bom? Professor Vila novamente, vamos lá. Essa é a continuação da fotossíntese, na parte um. Lembra, eu falei a vocês que para não ficar muito extenso cada aula, eu dividi as duas aulas de fotossíntese em quatro. Eu sou obrigado porque senão você não aguenta, né? Uma aula gigante aí para você assistir é complicado. Sei que algumas eu passei um pouquinho do ponto, mas tudo bem, mas não dá para fazer isso sempre, né? Então, olha só, o que vamos fazer agora? Agora nós vamos trabalhar com a parte referente às etapas do processo de fotossíntese, certo? E dá ênfase nessa aula a etapa clara, e depois a explicação da etapa escura. Então, assim, ó, é importante a gente sempre lembrar que o órgão sede da fotossíntese é a folha. Mas não quer dizer que a fotossíntese ocorra só na folha. Na verdade, não. Deixa eu só arrumar um pouquinho o meu microfone aqui. Na verdade, além da folha, as partes verdes, né? Então, ramos, caule, quando é uma folha, uma planta herbácea, desde que ainda permaneça a cor verde, você ali tem cloroplastos. Mas a maior concentração é na forma, é na folha. Aqui é um corte da folha de uma dicotiledônia. Você vai depois trabalhar isso direitinho na botânica com o Denis, mas olha aqui, ó. Aqui você tem a primeira camada, que é a epiderme. Você tem a cutícula, que é essa casquinha, logo em seguida a epiderme superior, que é a clorofilada. E depois nós temos uma região que é chamada mesófilo foliar, tá? Que é o meio. O mesófilo é o parênquima clorofiliano, né? Essa região tem, no caso aqui, das dicotiledôneas, você tem o parênquima, desculpa, você tem o chamado parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. São as células que contêm os cloroplastos e que, ao receber a incidência da luz, que vai passar por esse tipo de revestimento que é a epiderme superior, vai chegar a essas células. Né? Aqui embaixo você tem os estômatos, que vão permitir entrada e saída de gases. Né? Então, todo o processo vai ocorrer aqui da folha. E aqui a nervura, que é onde você tem xilema e floema. Né? O xilema trouxe a água e sais minerais, o CO2 entra pelo estômago e aí a planta usa energia luminosa, produz ATP. Com isso, ela provoca a reação da água, né, com o gás carbônico, e aí produz a glicose, que vai parar no floema, que vai conduzir a seiva elaborada, e a saída do oxigênio do processo. Perfeito? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui, de novo, a gente tem o cloroplasto, certo? Já vimos os componentes dele. Então, essa tela que vai aparecer aqui, ela é o resumo do processo, ok? Ela resume as duas etapas e eu posso te dizer que na maioria das questões, se você souber bem essa tela, esse resumo que está aqui, você já mata as questões. Claro que depois eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma das etapas. Mas vamos lá. Primeira etapa, conhecida como etapa fotoquímica, também chamada de etapa clara ou fase de claro. Essa depende diretamente da luz. Tá? E onde é que ela ocorre? Basicamente nos tilacoides e nas lamelas que dão origem às pilhas de tilacoide, aos grânulos, ok? Cuidado, eles podem colocar no lugar de tilacoide grânum ou grana, que seria um conjunto, né? Uma pilha e várias pilhas. Então fica ligado que vale. Mas o importante é que a etapa clara, se colocar que ocorra no estroma, está sempre errado. Então é tilacoide, lamelas, grânum, grana, ok? E o que vai acontecer ali? O que você tem que ir para a prova sabendo? Então olha só, é nessa etapa que vai ocorrer um fenômeno importantíssimo, a fotólise da água. Você está vira fotoluz, lise quebra. Quebra da luz, quebra da água por ação dos fótons da luz. E eu vou te explicar por quê. Se você, depois vai aparecer aqui embaixo, mas eu vou escrever, ó, CO2 mais água. Aí, ó, o que eu vou produzir aqui? C6H12O6, certo? Certo, depois oxigênio. Olha lá, carbono vem do CO2. Oxigênio vem do CO2. Mas o hidrogênio, a única fonte que possui hidrogênio nos reagentes é a água. Então, a fotólise
é a quebra da molécula de água. Aí você tem a liberação dos hidrogênios que serão captados, adivinha por quem? Pelo NAD, que aqui está associado ao fosfato. Ele então transporta esses hidrogênios para a segunda etapa e sintetizar a glicose. Então, o doador de hidrogênios para a produção de carboidrato é a água, e com isso a quebra permite a eliminação do oxigênio. Galerinha, esse oxigênio que a planta elimina durante o processo de fotossíntese é oriundo da quebra da molécula de água. Isso é uma pergunta que já caiu muito em vestibulares. Então, todo o O2 que a planta elimina durante a sua fotossíntese vem da molécula de água que sofre o fenômeno de fotólise. Tá? Então, a fotólise quebra a molécula de água e vai permitir que a extração de hidrogênio forme os NADPH2. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso escrever como NADP, mas é aquela mesma relação que se já teve lá. Isso aqui significa que é um NAD com fosfato ligado ao hidrogênio, carregando um hidrogênio, né, na forma oxidada. A mesma situação, só que agora tem o fosfato. E é claro que a quebra da molécula de água é que provoca a liberação do oxigênio. O que está faltando? Faltando a gente entender o seguinte: para poder reagir, eu tenho que ter energia química, que é o ATP. Mas esse ATP, ele não pode ser um ATP oriundo da energia que a planta obtém da quebra da glicose, do consumo da glicose da respiração celular. Aquele ATP da respiração celular, ele é para uso em outras funções. Senão, não teria compensação energética, não daria como a planta sobreviver. Aí é que está a beleza do processo. A luz, a energia luminosa que incide sobre a clorofila, provoca uma cadeia de transferência eletrônica de elétrons, similar à cadeia respiratória lá da respiração celular. E aí ocorre a extração da energia dos elétrons para a produção do ATP. Quer dizer que esse ATP vem por ação da luz sobre a clorofila. Por isso, gente, olha o nome do processo. Nós estamos falando aqui de um processo que foi denominado de luz, fosforilação. Fosforilar é adicionar ATP, formar ATP. Fotofosforilação cíclica e acíclica. Mesmo que você esqueça a diferença dos dois, você vai gravar que a produção de ATP se dá durante a fotofosforilação cíclica e acíclica, que ocorre na etapa clara, ou fase clara ou fotoquímica. Se souber isso, você já mata muito, porque no caso da fotofosforilação, eles não cobram muito em detalhe, ok? Então, isso marca o que ocorre na etapa clara. Você tem que saber isso. Bom, mas temos ainda a etapa escura. A etapa escura é também conhecida como etapa química. Perceba aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Perceba que saiu o termo fóton, ó. Ela é só química, também conhecida como fase de escuro ou etapa escura. Ela não depende de forma direta da luz, mas ela depende da luz. Aí você vai dizer, como? Não entendi. Porque a etapa química é onde ocorre a síntese do carboidrato, a síntese da glicose. Onde que isso ocorre, Vila? Lá no estroma. O estroma é rico em enzimas e açúcares de base para produzir o carboidrato. Só que para produzir o carboidrato, o vegetal vai ter que usar o quê? Os hidrogênios que são trazidos pelo NAD a partir da quebra da molécula de água. Lembra? Quebrou água, extraiu hidrogênio e formou o NAD. O NAD sai ali da estrutura do tilacoide e migra para o estroma. O estroma, tá vendo? É a parte que preenche a organela, como se fosse o citoplasma dela. E aí vai trazer hidrogênio. Só que tem que vir o adicionador de carbono e oxigênio para formar a glicose. E aí é o CO2 que vem da atmosfera. Só que a reação dos dois em um ciclo conhecido como ciclo de Calvin ou ciclo C3 ou, cuidado, ciclo das pentoses, tá? Ele consome ATP. De onde? Esse ATP, galerinha, é aquele lá de cima, ó. Então, eu pergunto, se eu não tenho luz, ocorre etapa escura? Não. Ah, mas ela não depende da luz direto. Não, mas indireto, porque se não tiver o ATP produzido na etapa clara, não há energia para ter prosseguimento na etapa escura. Então, a escura ocorre imediatamente após as etapas da clara.
E um detalhe importante, não cai, porque tem aluno que viaja, e aí o vestibular diz que a etapa escura ocorre à noite. Não, não, não. Ela é escura porque não há necessidade do uso direto de luz nela, só indiretamente. Mas ocorre tudo durante o dia. Se eu vou ali apagar o interruptor do sol, escureceu, acabou tudo. Parou o processo. Voltou a ter luz, e pode ser luz artificial, desde que seja luz branca ou os comprimentos de onda que a planta absorve. Lembra da aula anterior? Nós tínhamos lá, né, o azul, principalmente o azul e o vermelho. Perfeito? Ali vai aparecer agora a equação, ó. Ó, agora presta atenção. Existem algumas equações dessa em que eles botam apenas 6 moléculas de água. Se eu tiver apenas 6 moléculas de água, não terei água sendo liberada. Aí é só C6H12O6 mais 6O2. Mas pesquisas revelaram que a planta absorve mais água do que ela consome. Tá? Então ela usa parte, constitui a glicose e vai ter um saldo de água sendo eliminado. E o oxigênio extraído da quebra das demais moléculas que forneceram os hidrogênios. Ok? Perfeito? Lembra, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei da conservação de massas, também conhecido como lei de Lavoisier. Perfeito? Tranquilinho? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar um pouco mais em detalhe para você ter uma noção do que é a fotofosforilação cíclica e acíclica. E aí na outra aula eu explico um pouco mais em detalhe a etapa escura. Então, assim, ó, ela sempre é assustadora porque ela é complexa. Então, isso aqui é um exemplo, ó, é uma forma de explicar. Clorofila P700 é um dos tipos de clorofila, tá? Isso aqui é a parte do comprimento de onda que ela absorve. Então, o que, que você percebe, ó? Que a energia luminosa, tá, está incidindo sobre a clorofila. Isso vai causar uma energização da molécula que provoca a saída, né, a liberação de elétrons energizados. 2 elétrons pulam fora. Quer dizer que a clorofila vai passar de estágio estabilizado para o estágio o quê? Perdeu o elétron, ela vai ficar positiva, certo? Ela vai sofrer uma oxidação, uma fotooxidação. Esses elétrons energizados são conduzidos para carreadores que contém, parecido com os citocromos lá, são tipos de citocromos, tá? E tem a ferridoxina também, que é um transportador que tem ferro. O importante é que esses elétrons vão passar para um complexo proteico que vai fazer com que H+, passe por ele e produza ATP. Você vai dizer, Vila, não entendi. Esses H+, vão vir da molécula de água que vai ser quebrada. Essa explicação ela é mais aprofundada e esse complexo é semelhante àquela ATPase, aquela ATP sintetase que nós tínhamos lá na respiração celular. Então isso seria mais complexo. Então existe uma forma mais simples, só para você ter uma noção do que está acontecendo, que é isso aqui, ó. A luz vai incidir em um tipo de clorofila. Aqui nós vamos usar um fotossistema apenas. Fotossistema é uma clorofila. A luz energiza e aí desprende os elétrons, 2 elétrons altamente energizados, que na verdade absorveram a energia da luz. Aí você vai ter aceptores e citocromos. Lá em cima, ferridoxina, tá? Citocromos, plastoquinona, que também é um outro indivíduo que está aqui na condução. O importante é que você vai estabelecer uma cadeia transportadora de elétrons. Nesse modelo mais simples, esse trânsito de elétrons por citocromos da membrana do tilacoide é que vão liberar energia para produzir ATP. Na essência, como aconteceu na respiração celular, isso é a forma simples. Depois a gente vai ver, eu vou mostrar um outro desenho que é referente ao anterior, que na verdade são H+, passando por uma ATP sintetase. Perfeito? Mas pode gravar assim. Agora, por que isso aqui é chamado de fotofosforilação cíclica? Porque o elétron que sai dessa clorofila é o mesmo que retorna a ela, reestabilizando. Você não entendeu? Ó, quando saiu, ela ficou momentaneamente positiva. Portanto, ela atrai carga negativa e se restabelece. E aí ela pode de novo ser citada e continuar esse mecanismo de produção de ATP. Na verdade, esse ATP só está sendo produzido porque houve luz. Então, na essência, é a energia da luz transferida para a molécula de ATP, portanto, fotofosforilação.
Tá? É uma bateriazinha, tá percebendo o princípio da pilha? Olha lá, é a mesma coisa. Cadeia eletrônica, corrente de elétrons. Só que aqui não produz, né, não produz eletricidade. Essa corrente de elétrons serve para movimentar a proteína produtora de ATP. Bom, agora, cuidado, não te assusta. Isso aqui seria a fotofosforilação acíclica. E aí eu vou usar dois sistemas no processo, dois tipos de clorofila, fotossistema 1 e 2. O que ocorre com o fotossistema 1 é muito parecido com o anterior. A luz incide, desprende elétrons que vão transitar por aceptores e citocromos, só que agora tem uma diferença. Olha quem vai aparecer aqui, ó, o NAD. O NADP vai aparecer e vai pegar esses elétrons da clorofila do fotossistema 1. Não entendi, Vila. O NADP vem e pega, atrai os elétrons que passaram por aquela cadeia. Quer dizer que esses elétrons não vão retornar para a clorofila de onde vieram. Isso aqui é energia luminosa, não tem nada a ver com lá. Mas olha que o NADP atrai os elétrons, ele fica reduzido. Se ele fica reduzido, ele atrai o quê? Prótons. Atrai carga positiva. H+ é próton. Mas calma, segura aí. Vem para cá agora. Fotossistema 2, energia luminosa, incidiu em outra molécula de clorofila, desprendeu elétrons. Agora presta atenção. Vai lá para uma corrente transportadora de elétrons, passa de novo aqui, por aquele complexo, tá? Fazendo com que ele se movimente, atraindo H+, para que você tenha a produção de ATP também. Só que esses elétrons são atraídos por essa clorofila. Esse fotossistema 1 atrai esses elétrons para ele. Essa clorofila, porque lembra, ela perdeu os elétrons dela para o NADP. Então ela está oxidada ainda. Então ela atrai os elétrons e se reorganiza. Só que aí surgiu um problema. Essa perdeu elétrons e ganhou, só que ganhou da outra. Quer dizer que a outra perdeu os seus elétrons para o fotossistema 1, né? A clorofila que está aqui. Quer dizer que ela agora ficou oxidada e não vai receber os seus elétrons novamente. Mas aí é que vem o papel da água. A água, ao sofrer fotólise, ela vai liberar H+, oxigênio, e o H+, por que H+? Porque perde elétron. O hidrogênio perde seu elétron, cada hidrogênio, 2 elétrons, que vão para essa clorofila reestabilizá-la. Então, por isso que o fenômeno é chamado de acíclico, porque o elétron que sai do fotossistema 1 não volta para ele, vai para o NAD. O elétron que sai do fotossistema 2 não volta para ele, vai reorganizar o fotossistema 1, tá? Então é isso que acontece, ó. Os elétrons daqui vão parar no NAD. Os elétrons daqui vão parar nessa fotossistema. E os elétrons da água entram para reorganizar essa molécula. Só que aí, como houve perda de elétrons, o H+ não consegue se reorganizar, mas como ele está na forma de próton, H+, ele é atraído pelo NADP e surge, portanto, o condutor, NADPH ou NADPH2, que vai carregar esses hidrogênios para a etapa escura. Louco, né? Dá uma olhadinha num esquema mais simplesinho, ó. Mas é a mesma coisa, ó. Olha lá. Fotólise da água, quebrou a água, libera oxigênio, perde elétron dos hidrogênios que ficam na forma de próton, H+, certo? Por que a setinha aqui, Vila? Porque a setinha está lá, ó. Então, na verdade, o que nós vamos ver é isso aqui, ó. Ok? É isso que está acontecendo aqui. Bom, aí lembra, luz incidiu no primeiro fotossistema. Elétrons saíram, passaram por cadeia de citocromos, são capturados pelo NAD, que fica momentaneamente oxidado, reduzido, né, com carga negativa, que atrai o positivo, que é o próton do H+, formando quem? NADP, que vai embora daqui para a região do estroma. Agora, de onde vieram esses hidrogênios? Da água. Só que aí libera oxigênio. E esses elétrons, Vila? Então, vem cá. Lembra? A luz também incidiu na clorofila do fotossistema 2. Ela perdeu elétrons, passou por uma cadeia de citocromos e a proteína, produziu mais ATP e foi atraído por essa clorofila, que se reorganiza, já que perdeu os seus elétrons para o NADP. Essa clorofila, então, atrai os elétrons da água e se reorganiza. Por que tem que acontecer isso, Vila? Porque se elas não receberem novamente o elétron, elas se degradam, porque a luz está incidindo nelas. Então, ao receber elétron, elas se reorganizam eletronicamente e podem sofrer nova fotooxidação. Negócio doido, né?
É doido, mas é fenomenal, gente. Então, assim, agora, claro, se você esquecer, pelo menos lembra que a fotólise da água ocorre na etapa clara, assim como a fotofosforilação cíclica e acíclica. Tá? Só que a fotofosforilação basicamente é para produzir ATP, mas na acíclica também ela tem mecanismo de participação com o mecanismo de fotólise da água e ajuda na produção de NADPH2, ok? Beleza? Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui está na leitura complementar do teu livro. Isso que você está vendo aqui, ó, foi pego um tilacoide. Lembra que ele tem um formato discoide? Aí aqui é membrana lipoproteica, ó. Então o que a gente está vendo aqui é esse pedaço, ó. É o que essa figura está mostrando, tá? Então aqui, ó, o lumen do tilacoide é o interior dele, tá? É aqui dentro. Isso aqui é o estroma. Olha como é muito parecido com aquilo que nós vimos na explicação da cadeia respiratória na respiração celular. Você tem aqui um complexo antena, a clorofila está aqui, ó, nessa proteína. Aí ela sofre a energização pela luz, desprende elétron, ó, desprendeu elétron, que começa a transitar pelos citocromos e aqui, ó, é quinona, plastoquinona e citocromos, tá? Percebam, é uma cadeia transportadora de elétron. Aqui, ó, eu tenho uma outra clorofila, nova energização, mais energia. Esse FD, precisa gravar, mas é a ferridoxina, que vai pegar esses elétrons e transferir para o NADP redutase. Não precisa gravar isso, é só para tu entender. Esse NADP redutase é quem consegue transferir os elétrons para o NADP. Ao receber esses elétrons, o NADP fica temporariamente negativo, atraindo os hidrogênios e formando o NADPH2, ou NADPH naquela forma de representação. De onde vieram esses hidrogênios? Presta atenção. Quando ocorreu a fotólise da água, a água sofreu a quebra, olha lá, ó, ela vai liberando o quê? Hidrogênios. Esses hidrogênios vão passando para esse espaço aqui e depois retornam por uma proteína produtora. É mais ou menos como se fosse lá a crista da mitocôndria, lembra? Os H+ passavam por espaço interior da crista e voltavam pela ATP sintetase. E é aí que é produzido ATP. Só que ao voltar para cá, eles não podem se acumular como H+, senão provoca acidose. É o papel do NADP. Lá na respiração celular, quem fazia isso era o oxigênio. Pegava esses hidrogênios e produzia água. Aqui não. Aqui esse hidrogênio tem destino. Ele vai ser usado na produção do açúcar. Então é fantástico e é muito parecido o que acontece nos dois mecanismos. Ok? Isso aqui é só para ilustrar, você entender. E aí eu vou te mostrar uma figura que é muito legal, tá? Comparação aqui, né, entre o que ocorre na mitocôndria e no cloroplasto. Em ambos você vai ter alguém liberando hidrogênio. Lembra? Alguém libera hidrogênio. Esses hidrogênios são conduzidos por espaço intermembrana. Sempre intermembrana. Aí acumula, torna hipertônico e ele volta pela proteína produtora de ATP, ATP sintetase. Na respiração celular, isso aqui está acontecendo na crista mitocondrial. Na fotossíntese, está acontecendo no tilacoide. Mas é muito parecido porque é membrana, com mudança de alguns carregadores. Muito parecido. Agora, o mais importante que eu quero que você grave. Na respiração celular, esses hidrogênios são oriundos de quem? Do alimento. Então você está consumindo o alimento, está consumindo a glicose. Então esses H+ vieram da onde? Do alimento, para que você produza ATP para a célula funcionar. Agora, na fotossíntese, não, você vai produzir o alimento. Então, esses H+ não vêm da alimentação da planta, eles serão usados para produzir o alimento. Esses H+ vêm da molécula de água. Então, enquanto aqui na mitocôndria, o fornecedor, né, na essência, na respiração celular de hidrogênios, para que ocorra a produção de ATP para a célula, é o alimento, basicamente a glicose. Já na fotossíntese, o fornecedor de hidrogênios é a molécula de água. Mas os dois têm um mecanismo similar de mudança de gradiente de H+, passagem de H+ pela ATP sintetase.
Brilhante isso, né, gente? Fantástica natureza. Lembra a hipótese da endossimbiose, que aqui seria descendente de uma bactéria primitiva aeróbia e aqui é descendente de uma cianobactéria. Daí essa relação de muita similaridade entre as duas organelas. Perfeito? Tranquilo? Bom, galera, olha só. Aí então tem exercícios recomendados. Do PV500 ficaram menos porque vocês têm um número menor, então eles diminuíram, tá? Mas a lista depois compensa isso e vai ser separada por partes também. Parte 1, 2, 3 e 4. Valeu? Na parte 3, próxima aula que você vai ver na outra semana, eu falo da etapa escura e falo na aula 4 dos fatores limitantes. Finalizando o metabolismo, aí eu vou para núcleo de divisão para depois continuar em genética. Valeu, galerinha. Um grande beijo. Boa aula para vocês aí. Acompanhem com calma. Valeu.